Muito boa tarde, na paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, o meu nome é Daniel de Abreu, sou evangelista, pertencente à Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. E eu estou fazendo essa pequena live aqui em defesa dos pastores e ministros das igrejas que estão intercedendo ao Senhor pela vida de muitas pessoas e até mesmo por esse momento crise que o nosso país e o mundo está passando. Eu quero deixar aqui uma mensagem para aquele povo hipócrita que está se fazendo de escriba, de fariseu, aqueles que fica criticando os pastores, entendeu? Aqueles que dizem, ficam se perguntando e fazendo comentáriozinhos no Facebook, fazendo comentáriozinhos nas redes sociais, perguntando aonde é que estão os pastores que fazem milagres. Eu quero dizer para vocês, seu bando de escriba, bando de fariseu, pregadores do anticristo, pessoas que pregam contra a igreja, pregam contra os pastores que estão fazendo a vontade de Deus, dizendo aonde estão os pastores que fazem milagre. Eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, vá ler Bíblia. Tá? Porque na Bíblia você vai encontrar que está escrito assim, ó, lá no livro de Apocalipse 3, quando o anjo do Senhor fala com João para a igreja de Filadélfia, o que ele fala para João? Ele diz que o Senhor é aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém consegue fechar, e é aquele que fecha e ninguém abre, tá entendendo? Então, aquele que põe essa praga, essa pandemia no Brasil, ela veio da parte de Deus. E somente Deus pode tirar essa pandemia do mundo, vem da parte de Deus, porque a Bíblia Sagrada está dizendo há muito tempo que os sinais viriam a acontecer. E vocês estão sendo hipócritas, pregando contra os pastores, achando que os pastores são super-homens, achando que os pastores fazem as coisas deles mesmos. Não, os pastores não fazem nada deles mesmos. Eles são simplesmente instrumentos do poder de Deus. Os pastores oram e é Deus quem cura quando há arrependimento de pecado. Não adianta vir me dizer que um pecador, um cara cheio de tribulação vai ser curado, porque ele não vai ser curado, não. Um cachaceiro que nem certo cantorzinho aí, ó, fica dizendo aí que ele acha que ele tem alguma credibilidade na mídia, acha que tem alguma credibilidade com Deus para falar de pastor, para falar de igreja, para falar de ministério. Toma cuidado, rapaz. Preste atenção, porque a peste, a praga pode vir sobre você e a tua casa. Sabe que quando Moisés estava no deserto com o povo de Israel, uma parte do povo começou a murmurar contra Deus e começou a murmurar contra Moisés. O que aconteceu? Começou a vir uma serpente ardente de fogo e começou a morrer gente adoidado, meu filho. Está entendendo? A Bíblia vai dizer em Romanos, está escrito assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para aquele que crê em Deus, para aquele que lê Bíblia, que sabe que os pastores estão fazendo o papel deles. Eles não são super-homens, eles não fazem milagre. Por um acaso, me diga, por um acaso, na Bíblia está escrito que Abraão foi quem mandou o fogo na cidade de Sodoma e Gomorra? Foi Abraão que mandou? Ou foi Abraão que suspendeu? Não, foi Deus que mandou. Tá? Foi Deus que mandou o fogo lá. E me diga, foi Moisés que mandou a praga no Egito? Foi Moisés que tirou as pragas do Egito? Não, Moisés tirou o povo, mas quem mandou a praga foi Deus. Deus mandou a praga, tá entendendo? Porque aquele povo tinha coração duro. Aquele povo zombava de Deus e zombava até mesmo de Moisés. Preste atenção. Na Bíblia está escrito assim, ó. Está escrito lá no livro, aleluia, de Levítico. Lá no livro de Levítico está escrito assim, ó. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e guardar estes meus mandamentos, e guardar estes meus estatutos, e fazer tudo aquilo quanto eu vos disser, não porém sobre ti nenhuma praga daquelas que eu pus sobre o Egito. Então a praga foi Deus quem pôs. Agora, qual é o homem poderoso que vai ter poder de tirar, meu irmão? Não existe. Então não critique pastor. Não critique igreja, não critique ministério, vá ler Bíblia. Veja que na Bíblia é Deus que faz e é Deus que desfaz. Ele diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega.
Você está entendendo? Então não venha criticar pastores. Eu detesto esse tipo de gentinha que se acha que é inteligente, que tem uma credibilidade, que não crê em nada, que só quer vida fácil, não quer pagar preço para estar na presença de Deus, prefere a vida fácil, entendeu? E depois vem querer criticar quem está fazendo a obra do Senhor. Preste atenção, rapaz. Preste atenção, você mulher, você homem, que antes de você falar de um servo de Deus, preste atenção, vá para a Bíblia, vá para a oração e veja se você está correto. Examine a tua vida, rapaz. Examine se você não é um cachaceiro, uma cachaceira, um maconheiro, uma maconheira, um prostituto, uma prostituta, um idolatra. Está entendendo? Para você vir falar do homem de Deus. Preste atenção, porque pode vir sobre você uma peste, uma praga, e você precisar de um homem de Deus para ir lá na tua casa orar pela tua vida. Eu aposto que você já precisou de um servo do Senhor para interceder por você. Eu aposto que você tem uma mãe que intercede por você, que você tem um pai crente que intercede para você. Como é que você vem falar uma coisa dessa, rapaz? Escrever no Facebook, preste atenção. Eu estou pregando essa mensagem para você hoje para deixar um alerta para a tua vida. Estou indo em defesa dos pastores e ministros que pregam a palavra de Deus, estão orando pelo nosso país. Eles não são super-homem. Não é pastor que faz milagre. Quem faz milagre é Deus. É Deus que cura, é Deus que mata. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser matar, Ele mata. Lá no livro do Êxodo está escrito assim, que quando Abraão peregrinava, ele foi para a terra do Egito. E o que aconteceu? Faraó tocou na Saraí, tocou naquilo que era de Abraão. E Deus veio com praga para cima de Faraó. Faraó teve que se humilhar. Entendeu? Porque tocou naquilo que era de Deus. Então preste atenção para você não tocar no ungido do Senhor, para você não pagar um preço muito grande. Eu não estou brincando com ninguém aqui, rapaz. Eu dou minha cara a tapa aqui nessa internet se eu estiver falando asneira, falando abobrinha, mas o que eu estou falando está escrito na Bíblia. Tá? No mesmo livro que você vai ler ali, que Abraão peregrinava lá naquela época, ele chegou até a terra de Abimeleque. E Abimeleque também tomou Saraí, sua esposa, tomou para ele. E o que aconteceu? Deus deu uma visão para Abimeleque, falou: restitui agora a esposa de Abraão, porque ele é profeta de Deus, e ele vai orar por você e eu vou retirar a praga que está sobre a tua terra. Mulher não dava luz mais, animais não davam mais a luz, tinha fechado todas as madres. Sabe o que aconteceu? Ele teve que se humilhar para Abraão. Abimeleque, um cara de grandes termos, um cara muito poderoso, teve que se humilhar para Abraão, porque Abraão era servo, homem de Deus, escolhido de Deus. E o que aconteceu? Abraão teve que orar pela vida dele, interceder pela vida dele, para que Deus viesse tirar as pragas que tinha lançado sobre aquela terra. Preste atenção no que está falando, meu irmão. Preste atenção, minha irmã. Não é tempo de criticar pastor, não é tempo de criticar ministério, igreja, não é tempo de falar de crente, não é tempo de se levantar contra a palavra. A Bíblia diz que aquele que se levantar, aquele que não confessar Jesus Cristo como Salvador da sua alma, ele é anticristo. Ele está pregando para o anticristo. Se você se levantar contra crente, está pregando para o anticristo, rapaz. Está se levantando contra a palavra. Eu estou pregando palavra para você, porque a Bíblia, o próprio Jesus é a palavra. Está escrito que no princípio, no livro de João está escrito assim, que no princípio era o verbo. Era o verbo, então ele era a palavra. Ele era a profecia de Isaías, palavra. E depois ele se fez carne e habitou entre nós. Então quando ele nasceu, ele se fez carne e habitou entre os homens. Meu irmão, pega essa ideia para você, minha irmã. Pega essa ideia para você. Largue mão de falar de crente. Vai dobrar teu joelho e se humilhar para Jesus. Vai orar, tá? Vai se converter, tá bom? Vai colocar a tua vida nos eixos para você ter direito ao céu. Não queira dar uma de machão, de machona, de bonzão, de bonzona, porque você não é nada. Tá certo? Você não tem credibilidade nenhuma para falar de cristão. Fica aqui a minha indignação, tá? Como servo de Deus, como cristão, de vendo pessoas que se dizem crentes se levantando contra servos de Deus, tá? E eu digo uma coisa para você, essa não é a primeira praga que está vindo sobre nós, não. Só que o meu livro, a Bíblia Sagrada, o livro da Bíblia Sagrada que eu leio, a minha Bíblia que eu leio, diz assim, que se eu guardar a palavra do Senhor e fizer o que é correto na palavra de Deus, Ele também me guardará no dia da tentação que é de sobrevir sobre toda a terra. Eu não tenho medo de pandemia, eu não tenho medo de peste, de praga. Estou livre de pegar? Não, não estou livre. Posso contrair. Mas o meu Deus prometeu me guardar e eu guardar a palavra dele, então eu fazendo a minha parte, eu sei que a parte dele, ele vai fazer porque Deus é fiel. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, nem pecador para que se arrependa.
Livro de Isaías 59 está escrito: porque a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa alcançar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade é que faz separação entre ti e mim, é que te afasta de Deus, é o pecado. Está entendendo? Por causa do pecado é que vem a peste, por causa da desobediência, por causa da rebeldia, de pessoas rebeldes assim que nem você, que está aí se levantando contra servos de Deus. Está entendendo? Então fica o alerta para você. Vai ler Bíblia, tá certo? Vai orar, veja a tua vida, reflete a tua vida e vê se você tem algum gabarito, se você tem alguma credibilidade com Deus, para você falar de servo ou de serva de Deus. Caso contrário, se entroche a sua insignificância e permaneça do jeito que está. Guarde as suas opiniões para você mesmo. Está entendendo? Aí você vai ver qual é o teu lugar. Tá certo? Que Deus abençoe, que Deus te dê, ilumine teus pensamentos para que você possa pensar, refletir naquilo que você está fazendo mediante os tempos que nós estamos vivendo na face da terra. Deus está provando a igreja. Tá? E você não está sendo digno, não está tendo dignidade para ser aprovado por Deus. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Não é tempo de crítica não, mas é tempo de se unir em oração e apoiar quem ainda está lutando pelas almas. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Fique na paz, guarde essa palavra, visite meu canal no YouTube e lá tem mais algumas mensagens para você. Talvez não tão forte quanto essa, mas eu estou expressando essa live por causa de muitos comentários que eu observei nas redes sociais nos últimos dias. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero fazer uma breve oração e estarei já encerrando. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu intercedo neste momento, meu Pai, pelas vidas, Senhor meu Deus, que não conseguem enxergar, meu Pai, o que é óbvio na face da terra, que tem deixado, Senhor, de acompanhar a Tua palavra, que tem deixado de acompanhar, Senhor meu Deus, os Teus caminhos, meu Pai. E o diabo tem cegado o coração de muita gente, pessoas que têm se levantado contra crentes, Senhor meu Deus, e tem pelejado, Senhor meu Deus, contra servos de Deus. Tem sido treva, tem sido prova para pastores, para pastoras, tem sido prova, Senhor meu Deus, para a igreja e ministérios em gerais. Neste momento eu intercedo, meu Pai, e te peço, estende as mãos sobre os nossos ministros, estende a mão sobre os nossos pastores, meu Pai, que eles tenham cada vez mais força para estar lutando, orando e intercedendo pela vida das pessoas, meu Pai. Eu oro pela vida do meu pastor, eu oro pelo meu ministério, Senhor. Eu oro, Senhor, meu Deus amado, para que o Senhor venha trazer palavra, sabedoria, entendimento, meu Deus, para que nós possamos colocar na mente das pessoas e abrir a visão das pessoas para aquilo que o Senhor realmente quer, meu Pai amado. Aleluia, para nossas vidas, meu Deus. Obrigado, Senhor, meu Deus amado, por essa claridade. Obrigado, Jesus, pela